Olá, povo de Deus! Eu tenho dito que eu tive a oportunidade de ter uma infância extremamente feliz. Por outro lado, a minha infância se transformou numa grande bolha, numa incubadora do medo. E por que uma infância feliz pode se transformar numa incubadora do medo? Porque eu não fui preparado para o mundo fora dessa bolha. Ou seja, eu podia brincar dentro daquele espaço que era me delimitado. Ali eu era feliz. Mas fora daquele espaço me era colocado como um mundo temeroso, um mundo perigoso, um mundo que poderia influenciar o meu comportamento. Então eu tinha que manter distância deste mundo. E aí vem uma pergunta: por que quando a gente, mesmo vivendo ou vindo de um lar em que você é uma pessoa feliz dentro desse lar, quando você entra para os embates da vida, você se descobre despreparado para ele? O que acontece? Por que nós podemos ter um lar problemático e sermos pessoas problemáticas? Podemos ter um lar problemáticos e sermos pessoas ajustadas. Podemos ter um lar ajustado, sermos pessoas problemáticas. Por que isso acontece? Mesmo que os nossos pais tenham a melhor das intenções a nosso respeito, por que algo dá errado no meio do caminho? Deixe-me dizer como que Tiago enxerga isso em Tiago capítulo 1, a partir do verso 12. Ele fala que o homem ele deve suportar com perseverança a provação. Então, todos nós somos submetidos a algum tipo de prova. A Terra, ela é, na verdade, um grande campo de prova. Mas ele não é só um campo de prova no sentido das nossas realizações pessoais, daquilo que nós pretendemos alcançar para atender às necessidades desta vida, como também para alcançarmos os nossos grandes projetos. Não é só nisso que somos provados. Nós somos provados em relação à nossa estrutura interior. Na verdade, toda prova externa, ela tem por objetivo extrair de nós quem de fato nós somos. Algumas pessoas, elas conseguem ter certo domínio dentro de uma dada prova, de forma que ela não permite expressar a sua verdadeira natureza. Isso acontece quando, primeiro, ela talvez não seja uma pessoa preponderante naquela aprovação. Talvez a opinião dela não faça muita diferença. Então ela pode até passar despercebido. Mas quando nós somos o protagonista da história, nós descobrimos rapidamente que a força das nossas realizações depende da nossa estrutura interior. Tiago vem e ele diz assim: olha, uma prova é também um ponto de tentação. Ele vai tirar alguma coisa de dentro de você. Ele vai manifestar algo. E este algo que vai manifestar pode ser bom, pode não ser. Depende do que você cultivou dentro de você. Então note, eu tive uma infância feliz. Mas o que eu cultivei dentro de mim em meio a este grau de felicidade que eu vivia? O medo. O medo. Mas eu não parava para pensar no medo. Eu vivia no meu ambiente protegido. E dentro do meu ambiente protegido, eu não tinha nenhuma preocupação com o ambiente externo. No entanto, o ambiente externo estava lá, como como uma sombra a pairar sobre mim, e que um dia eu teria que ir ao encontro daquele ambiente. É por isso que Tiago diz assim: cada um é tentado quando atraído pela sua própria cobiça. Por quê? Quando essa o atrai e o seduz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai e o seduz. Olha, eu estou no meu ambiente protegido, ok? No meu ambiente protegido eu sou feliz.
Mas vem uma pergunta: por que eu não posso ir naquele outro ambiente? Aquele outro ambiente se tornou o ambiente da minha cobiça. Eu não parava para pensar muito, nem tinha tempo para pensar naquele outro ambiente, nem sabia o que havia para lá daquele outro ambiente. Mas havia um mistério. Ninguém me informou que se eu cruzasse os limites que me eram dados, eu teria que enfrentar gigantes. Ninguém me colocou deste modo. Então, esse ambiente de cobiça, em contrapartida, ele começou a gerar um medo instintivo em relação a ele. E quando eu tive que ir lá naquele ambiente, eu descobri a figura do medo. Se você está me acompanhando, escreve #Estou com Cristo. E eu sei que você está acompanhando a minha história. Que o Senhor seja louvado.